Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, queria agradecer aqui a oportunidade de conversar aqui com o pessoal da mesa e com vocês. E daí foi me pedido um resumo, e eu escrevi um resumo, e aí o resumo a gente escreve uns 2, 3 meses antes, né, da mesa em si, do evento em si. Depois as coisas mudam, mas eu vou tentar me ater ao resumo, e para isso, a ideia é falar um pouco de ciência falsa, ou fake science, como parte das fake news. E para falar disso, eu vou voltar um pouquinho até o século XIV, para tentar ser breve nesse histórico, porque o século XIV foi muito importante nisso, nessa história toda, com o surgimento do que veio ser chamado de República das Letras. Ou seja, é um período onde se intensificou a correspondência entre eruditos na época. E essa República das Letras, né, que é uma república imaterial de relações e conhecimento, ela foi se modificando e ela existe ainda. Por e-mails ou WhatsApp, ela meio que se degenerou, mas ela se caracteriza por troca de cartas realmente até marcadamente assim até o final do século XVIII. Agora, o século XVII foi a República das Letras. No século XVII se caracterizou por uma intensa troca de correspondência entre filósofos naturais, que viriam a ser chamados apenas no século XIX por cientistas. E essas cartas elas foram guardadas. E hoje é recente a iniciativa de estudar essas cartas e quem enviava para quem que era citado em que carta, junto com quem. Existem iniciativas muito interessantes. Acho que o único estudo completo da correspondência de uma iniciativa nos Estados Unidos são as cartas de Voltaire, que já são posteriores a esse período que eu estou me referindo aqui. E esse era o principal repositório de reflexões e de conhecimento científico da ciência que estava se formando, se institucionalizando. Pouquíssimas ideias ou resultados, digamos assim, científicos, eles eram do que viria a ser chamado de ciência, foram publicados na forma de não artigos científicos, né, que é o carro-chefe assim, do nosso ideário do que é ciência, vista a partir do texto, mas sim livros. Mas essas cartas, no mesmo século XVII, começaram a se tornar públicas, através dessas cartas passaram a ser publicadas, né? Inicialmente pelo Jornal do Savant, na França, e alguns meses depois começou com as Transactions of the Royal Society de Londres, ambas respectivamente janeiro e março de 1665. Essa é a primeira. Eu vou me ater aos proceedings, aos Transactions da Royal Society, porque essa foi a única. O Jornal do Savant, ele existe ainda, ambas publicações ainda são editadas, só que o Jornal do Savant teve, durante a era napoleônica, uma pequena interrupção, e essas transactions elas foram contínuas, de fato. E elas eram, esses anais da da Sociedade Real de Londres, eram, no início, cartas, era totalmente interdisciplinar, porque não se sabia o que era ciência na época. Ela foi sendo construída à medida que os textos foram sendo publicados, nessas cartas foram sendo publicadas e, de alguma forma, depuradas, criando colégios invisíveis em torno de algumas ideias. E, no início, artigos do famoso Isaac Newton, né, pai aí da gravitação universal, se misturavam com relatos de viagens, com busca de vida eterna, tem um que eu acho curiosíssimo, é o relato de como eram mortas as cascavéis na Virgínia,
transfusões de sangue de cabra em seres humanos, algo completamente... E isso é completamente diferente, mesmo os textos de Newton, né, os artigos de Isaac Newton, eram completamente diferentes do que hoje nós conhecemos por um artigo científico. E por que eu insisto nessas publicações? Porque ela é contínua e ela foi estudada, as publicações, desde aquela época, durante mais de 3 séculos, né, foram estudadas por um linguista, o Dwight Atkinson, que fez uma análise do discurso científico desses artigos. Então, de fato, no começo, o que ele percebe, o que ele relata, como resultado da sua pesquisa, é que no começo era exatamente isso. Eram cartas com uma linguagem de um público culto, um público geral culto, não especialista. Não tinha artigos com tabelas ou gráficos no começo. Demorou mais de um século para que eles começassem a aparecer. E apenas no século XIX, coincidentemente com o processo de profissionalização da ciência, porque ela antes era dominada por amadores, é que o texto científico começou a ter como centralidade a metodologia científica. Então, no século XIX, onde a ciência se profissionaliza, a centralidade era o método científico. Analisando as publicações, que no caso são em ciências naturais, física, química e biologia, a centralidade não é mais a metodologia científica, porque ela se consolidou como forma de conhecimento usando essa metodologia, e agora sim são a discussão de resultados, a discussão de teorias, o que revela-se hoje um problema, porque a metodologia científica foi tão naturalizada nas ciências naturais que existem... Às vezes eu me pergunto se os físicos em determinadas áreas continuam fazendo ciência, apesar de estarem fazendo ciência. Por que eu digo isso? Porque existe eu escrevi uma coluna sobre isso, uma pulga atrás da orelha da física, porque existe uma sub-área que ela é baseada num teorema, que é um paradigma nessa sub-área. E na busca de resultados melhores, que concordam ali com algum resultado experimental, recentemente um grupo verificou que essas novas variantes assim desobedecem ao teorema original. Ou então, então você está cometendo algum erro, ou o teorema tem que ser revisto, mas tudo isso é varrido para debaixo do pano. Os resultados são bons, e essa questão que eu coloquei, foi dito num editorial da Science, se eu não me engano, isso é uma questão para os filósofos da ciência. Então, veja, uma ciência publicada em nobres revistas, que apresentam bons resultados, que estão alinhados com uma ideia de progresso, né, de avanço, na verdade, já é uma espécie de falsa ciência do que está sendo feito, ela está sob suspeição. Ou seja, é complicado cientistas reclamarem de fake news quando eles, sem saber, fazem fake news. Isso é um pouco polêmico. Eu não sei se eu diria isso numa audiência de físicos, mas, enfim. Bom. E a centralidade dos artigos em ciências naturais continua mudando. Isso não é uma coisa estática. É um ambiente onde você lê referências de, no máximo, 5 anos atrás, então você não percebe a mudança da própria textualidade do que você está fazendo, do que está escrevendo. E a centralidade agora passa a ser os próprios dados, né? Porque nós temos um universo de Big Data, é muito difícil conseguir dados, mas quando você consegue esses dados, são numa quantidade enorme, que você mesmo não consegue analisar.
Então, temos aí as revistas de dados, os artigos onde descreve como os dados são obtidos e esses dados são compartilhados. Okay. Então, isso quanto à mudança do texto científico, que eu acho que é importante ter em mente. E aí tem uma outra abordagem que é um texto muito interessante, da Bernadette Bansot-Vincent, que eu acho que tem mais de 10 anos, em que ela descreve, o título do trabalho dela é A Genealogia do Crescente Abismo entre a Ciência e o Público. E ela descreve esse abismo crescente exatamente nessa profissionalização da ciência, nessa especialização do texto científico em cada área do conhecimento, e como uma linguagem, por exemplo, os livros de Galileu Galilei, eles eram inteligíveis para um público culto, mais leigo na área. E os textos de física são ininteligíveis para um público que não seja, às vezes é ininteligível até para o próprio físico que não seja daquela sub-área ali. E essa lacuna, esse abismo, ela é crescente. Segundo essa autora, eu concordo com ela. E ela não faz a relação, ela faz isso há 10 anos, né? Ela faz essa oposição entre episteme, né, a busca do conhecimento científico registrado nesses textos, e a doxa, que é a opinião. E ela coloca, no final do seu artigo, uma coisa que, quando eu li, eu não entendia direito, mas hoje eu entendo bem, que ela coloca assim: nós precisamos voltar a dar atenção para a doxa, para as opiniões, porque o público ele se move pelas opiniões e muito raramente pela episteme. Né? Então, esse recado foi dado já há uma década, e eu falei, depois eu penso sobre esse assunto, e hoje eu estou pensando muito intensamente sobre isso, e eu vou parar por aqui nessa primeira rodada. Obrigado.